Boa tarde a todos, estão assistindo aqui mais um PBcast, aqui na nossa Escola Estadual Patronato Bom Pastor. Hoje nosso podcast está um pouquinho diferente, como vocês podem ver, são duas entrevistadas e duas apresentadoras. Eu já apresentei um podcast, meu nome é Rebeca Fagundes, muito prazer que você está assistindo novamente nosso podcast. Estou aqui também com a Bruna. Eu sou do segundo ano da MTI e eu estou hoje aqui para apresentar junto com a Rebeca. Isso, e hoje aqui nós temos nossa professora Flávia Mariano e a nossa professora Ana Cristina. Boa tarde. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É com muita satisfação que a gente está participando aqui. Vamos ver o que essa moçada preparou para perguntar. Então, a nossa primeira pergunta vai ser bem direcionada ao nosso podcast, que é: o que vocês acham do nosso podcast? Eu acho fantástico, né? Essa ideia de vocês poderem inovar, é uma inovação, né? Vocês, é um ânimo a mais para o MTI, né? Para vocês poderem, vocês estão investindo fundo, né, nesse podcast, estão se dedicando, né? Isso é muito importante, porque vem como um fôlego, né? Para vocês poderem, um incentivo mesmo, né? Vocês estavam meio desanimados e de repente veio o podcast, vocês... É algo pra gente protagonizar. Vocês através do podcast, vocês vão mostrar, né, um protagonismo de vocês, né, isso é o protagonismo de vocês estão entrevistando a gente, os outros professores, vai ter temas bacanas, né, é um conhecimento a mais, muito importante o podcast. Eu achei, assim, fantástico, né, que a gente vê toda a estrutura, todo o investimento que foi feito, material, assim, excelente, né? Alunos mais participativos, e eu acho que vocês vão longe, tá? A gente, alguns que já assistiram, participaram, gostaram, né? Viram. Então, assim, continue assim, moçada. Eu acho que nesse início agora realmente nós vamos, né, falar sobre o MTI, falar sobre os professores, mas eu acredito que a expectativa de vocês é chamar pessoas diferentes, fora da escola, né, para poder realmente entrevistar e conhecer, e para que eles também vejam a nossa escola, viu? Fantástico, parabéns. É um diferencial, né, também, da nossa escola, ter essa coragem. É muito importante que realmente a gente protagonize, sabe? Porque muita gente tem vergonha de falar em público e eu acho que isso vai ajudar. É interessante porque vocês também vão, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, começar a convidar alunos da escola para poder participar. Isso é o quê? Eles, nossa, tem um podcast na minha escola, a Semana da Criança, chamar os pequenos para vir aqui falar sobre a escola, né? Os meninos que vão no nono ano, que vão para o MTI o ano que vem. Então é muito bacana mesmo. Muito bom. Próxima pergunta. Como você está se sentindo participando do podcast? Eu me sinto, assim, lisonjeada, né, de ser escolhida para poder falar aqui, né, sobre o MTI, sobre a escola. Eu trabalho aqui tem muito tempo, eu gosto muito dessa escola, conheço vocês desde pequeno, né, então eu fico muito feliz mesmo, sinto, né, um carinho que vocês têm por mim, né, pela Ana. Então eu fico muito feliz de você ter sido convidada. Muito bom. Eu também gostei, fiquei assim, surpresa, né? Mas, como disse a Flávia, lisonjeada também. Eu achei que eu ficaria mais nervosa, mas está tão assim, tranquilo. Eu acho assim que vocês estão passando uma tranquilidade tão grande pra gente, uma maturidade tão grande que, ó, estamos sentindo em casa. Que bom que a gente transmite isso, porque ajuda, né? Ainda nessa mesma onda de perguntas, o que você acha que pode melhorar na nossa escola hoje? Tem algumas coisas, né, ainda que precisam ser melhoradas, né? A escola está indo por um caminho muito bacana, né? Mudanças boas, significativas, né, na escola, mas ainda é devagar que as coisas vão se ajeitando e eu tenho certeza que ainda vão acontecer coisas muito boas aqui na escola, né, e vocês vão poder presenciar isso, né, o podcast é uma delas, vai começar também o projeto de costura,
E vão ter vários outros projetos que vão, né, acrescentando o aprendizado de vocês. E é muito bacana isso. Acho que trabalhar com projeto é muito bacana. Tá? Então, os projetos são a alma da escola, né? Porque a escola é a mesmice, né? Quadros, giz e guspe. Mas os projetos, né, que trazem alma para a escola, né? Os projetos são muito importantes. Eu acho que melhorar, a gente vive numa melhora, né? A gente não tem nada pronto ainda. Por mais, é igual a casa da gente. A hora que você pensa assim, nossa, terminei minha casa, agora não tem mais nada para fazer. Tem, né? Sempre vai ter uma coisinha a mais para melhorar. Seja com relação à estrutura física dela, a área pedagógica. A escola já melhorou bastante, muita coisa que chegou, muito equipamento, ideias novas, né? Escola, na verdade, ela é um organismo vivo. Né? Uma turma nunca é igual a outra, um ano de trabalho nunca é igual ao outro. Esses projetos que a gente já trabalhou e tem para trabalhar esse ano, a gente pode até repeti-los o ano que vem, mas com certeza eles não vão ser da mesma maneira. Né? Vai ser outra clientela, outro público, outra visão, outra ideia. Então os melhoramentos, gente, eles vão vir. Eles vão vir, eu tenho muita expectativa nisso. E a participação de vocês como alunos, né, principalmente o tempo integral, que fica aí o dia todo na escola, vocês é que trazem esse melhoramento. É a cobrança, isso pode melhorar, isso tem que mudar, isso é muito importante para nós. Então, melhoras, eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para vir. Próxima pergunta. O que você está achando da nova direção do patronato? Vou deixar você falar primeiro sempre, Flávia. Bom, o livro, né, eu já conheço o livro há alguns anos, né, e eu depositei minha confiança nele. E eu acredito que a direção dele está, por ser, agora temos 8 meses de direção, né, e já trouxe algumas mudanças significativas. E eu estou gostando muito da direção dele. Como disse a Ana, a gente tem muita expectativa de muita coisa boa por vir, né? O livro está se mostrando um bom gestor, juntamente com a Thaisa, né? Eles são muito técnicos, são muito, de verdade, independente da minha amizade com eles são muito profissionais, muito competentes. E a escola vai melhorando a cada dia, né? A gente vê isso. Vocês que são aqui todo dia, vocês já perceberam isso, né? No dia a dia, houve mudanças. E as mudanças foram para melhor. Eu acho que como antes era outra direção e agora é a nova, tem novas ideias, novos pensamentos que estão sendo postos em prática. E exatamente. Isso é muito bom. Ainda mais os projetos que estão por vir também, né? Isso aqui já é uma coisa muito grande, né? Nem imaginável só uns 2 anos atrás, na pandemia. Essa é a grande, né, importância da mudança. Não existe isso de uma direção melhor ou direção pior, existem diferenças, né? Porque, igual o livro chegou cheio de ideias, com vontade, ele é uma pessoa muito aberta assim, a críticas mesmo, ele nos procura o tempo inteiro, né, para tomar ideia. Quando eu levo alguma demanda para ele, alguma situação, ele é o primeiro, não, vamos tentar, vamos conseguir fazer, dá um tempinho porque agora eu não vou conseguir resolver isso, mas vai me cobrando. Então, assim, isso é importante. A gente tem que ter essa abertura com uma chefia, né, imediata, sabe? Não é uma palavra definitiva. Exatamente, ele busca diálogo, demais, conversa muito com a gente, né? Tem o pulso firme dele para algumas coisas assim, né? E tá certo, é assim mesmo, o que pode, mas o que não pode, não pode. A vida é assim, é regras, né? Como eu sempre digo, na nossa casa a gente não faz o que quer. Eu sou a dona da minha casa, eu não faço o que eu quero, eu tenho que respeitar o espaço das pessoas que convivem comigo, e direção não é diferente. Olha que é um grupo diferente. Ele tem que pensar o seguinte, ele precisa lidar com o aluno, e esse aluno é um aluno de ensino médio, alunos que chegam até 18 anos, mas ele tem que lidar com o ensino fundamental, que são alunos de 13, 14, como tem que lidar com os anos iniciais, que são crianças de 7,
8, 6 anos de idade. Ele precisa lidar também com os professores, né? A parte, o grupo de magistérios da escola, ele precisa lidar com a comunidade escolar, com pais, né? Eu falo que escola é muito difícil. Você ali está lidando com aquilo que é mais precioso para o ser humano, que é o filho, né? Quando você entrega o seu filho na escola, você sai com o seu coração leve, na certeza que a hora que você for buscar, ele vai estar lá te esperando, ele vai estar bem, ele vai ser cuidado. Então, assim, às vezes uma situação, eu não posso pensar o que vai ser melhor para mim, para a Flávia, o grupo de professores. Ele tem que pensar no que é melhor para o grupo de professores, para os alunos, para os outros funcionários da escola, para toda a comunidade no entorno da escola. Então é muito complicado. Então esse cargo são muitas pessoas, muitos pensamentos diferentes, muitas ideias. Exatamente. E ele está chegando agora, então primeiro ele tem que lidar com tudo isso, habituar com tudo isso. Esse primeiro ano de direção vai ser uma situação. O ano que vem vai ser outra, a postura dele também vai amadurecer. Então, assim, a gente só tem a ganhar, só tem a crescer quando há essa mudança, né? Outra ideia, outros pensamentos. Então, assim, até agora o que a gente viu, nós estamos gostando muito do trabalho do Lívio e da Thaís, que é um grupo muito bacana. Eu concordo com a Ana quando ela fala, não existe uma direção melhor ou pior. Não que a direção anterior fosse ruim, mas é que a gente precisa de mudanças, né? Ideias novas, inovação. E o Lívio veio mesmo, com o pique todo, querer fazer realmente da escola, Patronato Bom Pastor, uma grande escola, né? Colocar o nome da escola no cenário, né? Estadual, municipal aqui, e aparecer mesmo, veio que veio chegando. Já tem o GED agora, os meninos, nós escola participar do GED, que é bacana demais, é uma coisa que os meninos gostam muito, aliás, todo mundo gosta, né? Os meninos gostam de jogar, a gente gosta de torcer, é muito bacana, né? Um incentivo, já tá começando com tudo. E é igual a Ana falou, tipo assim, várias cabeças pensam mais que uma, e é muito bom que ele entenda as opiniões. Ao diálogo, né? E ele aceita opiniões, né? Ele aceita, isso é muito importante, porque ele não é autoritário. Ele aceita sim, se for possível, nós vamos fazer. Isso é muito importante, né? Ele abre a brecha para a gente poder participar junto com ele da administração. Ele não administra sozinho. É uma gestão democrática mesmo. É uma gestão democrática. Eu acho que a nova gestão está bem assim, né? Com esse relacionamento com todos, não são só com os professores. Isso. Todos os alunos, os pais mesmo. Todo mundo. Pede opinião para vocês, o que vocês acham, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é muito importante, porque chegar e impor, né? A imposição. Ter opiniões, pessoas diferentes é importante, né? É verdade. E já pegando essa mesma pergunta, como é o relacionamento de vocês com a supervisão e a direção da escola? Então, como a gente, né, já estava falando na pergunta anterior, o relacionamento é um relacionamento tranquilo, né? A gestão do Lívio e da Thaís é muito democrática, né? Igual a Ana falou, tem coisa que não pode, porque tem leis, tem regras, né? A ser cumpridas. Mas no mais, a gente se dá muito bem, porque é democrático. Tudo que é democrático é bom, é produtivo, né? Porque aceita ideias, dá ideias também. Ah, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer de outro jeito, vai ficar melhor. Bacana, então vamos tentar de outro jeito. Porque todo mundo, preciso que todo mundo saiba que nós todos aqui estamos trabalhando em prol da escola. Nós somos um grupo, né? Não é eu que quero aparecer mais do que a Ana, ou a Ana aparecer mais do que eu, ou o Lívio aparecer mais do que eu. Nós somos um grupo. Então, se a Ana fizer um projeto e for bacana, parabéns, eu aplaudo de pé. Ou qualquer outro colega meu. Por quê? Porque nós somos um grupo, aqui não tem disputa. A gente não está aqui para disputar nada, a gente está aqui para fazer a escola uma escola bacana. Então, trabalhamos em prol da escola. Então, às vezes, eu pego projeto, faço projeto, mas eu não quero aparecer, eu quero bem para a escola. Entendeu? Não precisa nem de meu nome aparecer. Eu quero que a escola apareça, eu quero que a escola cresça. Entendeu? E eu trabalho pelo crescimento da escola, eu trabalho para o bem da escola, para o bem dos meus alunos.
né, para satisfazer a educação de vocês, a aprendizagem de vocês, o bem-estar de vocês. Então a gente trabalha para a escola, trabalha para vocês, nós somos um grupo. Então isso é muito importante, né? A gente não trabalha, que não é uma competição. Eu tenho mais poder que você, porque eu tenho... Não, nós somos um grupo e fazemos tudo para beneficiar o grupo, né, para o bem da escola. Como vocês perguntaram com relação à supervisão também, as supervisoras, olha gente, o trabalho da supervisão ele é muito complexo, sabe? O supervisionar, porque o que parece, né? Eu sempre falo, já falei isso algumas vezes dentro de sala de aula, dar aula, chegar ali na frente para explicar a minha matéria, falar do meu assunto, eu, Flávia, sinceramente, é 20, 30% do nosso trabalho. É verdade. A parte pesada, gente, tá do lado de fora. Porque, assim, nós fazemos muita coisa, né? Igual um dia desse, eu vi um postzinho, acho que foi no Instagram, achar que o professor só dá aula é achar que um corredor chega lá na pista e vai correr no dia da competição. Não é? O preparo dele antes, até ele chegar naquele momento, é o nosso. Nós temos uma parte burocrática muito grande. É muito papel, muita planilha, exatamente, muito relatório, muita coisa para fazer. Tanto que nós temos reuniões semanais. Agora eu penso, eu tenho com o meu conteúdo, a Flávia tem com o conteúdo dela. Agora imagina as supervisoras que têm toda a parte pedagógica da escola. É muito puxado. E elas trabalham, fora que elas também se preocupam com a parte disciplinar também junto com a direção. Então, as supervisoras, o trabalho delas é difícil, é exaustivo, não é só ficar naquela salinha, não é só ficar andando atrás de aluno, e elas são muito competentes, viu? As duas supervisoras que estão conosco esse ano, muito boas, nos apoiam, tudo que a gente precisa, né, a parte pedagógica, vou lá nela, estou precisando disso, Ana, estou precisando disso, Rosânia, porque no nosso caso, né, o meu, por exemplo, que é mais no ensino médio, é mais com a Ana, a outra parte é com a outra supervisora, Rosânia, mas nem por isso ela deixa de nos atender. Então, assim, são muito competentes, dedicadas também. O que a gente leva para elas nos dão um retorno assim que possível. Então, assim, como eu disse, escola é um organismo vivo, né? Todo mundo ali tem que fazer a sua parte para que tudo realmente funcione. Se uma parte ali não funcionar bem, né, é o castelo ali de cartas. Se um pedacinho ali das cartas sair do lugar, vai desmoronar tudo. Então, acho que a gente está com uma equipe muito bacana de trabalhar, né? Desde quem trabalha na parte mais básica, da limpeza, da portaria, né? Aí, junta com quem trabalha na cantina, com quem trabalha na secretaria, com quem está na sala de aula. Graças a Deus, nós estamos com um grupo que está funcionando muito bem. E como você disse, né? Eu acho que a parte mais difícil é lidar com os alunos. Porque são muitos alunos, você não sabe o que passa na cabeça de cada um. Cada um com valor, com uma vivência, com um problema, né? Porque não precisa pensar que os meninos não têm problemas. Cada um. Os meninos também têm seus problemas, que muitas vezes esses problemas são refletidos dentro da escola. Não adianta falar não, porque a bagagem da vivência da gente carrega com a gente. Não tem como falar assim, fica do lado de fora. Não fica. Não fica. Nós não somos robôs, somos humanos. Então, a gente, por mais que a gente tente, a bagagem nossa está nas costas da gente carrega para onde a gente vai. Então, assim como nós, né, adultos, os alunos também. Né? Então, às vezes está com um problema identificado, chega aqui mal-humorado, chega triste, ou chega com raiva. Isso às vezes não é dali, do momento, é de coisas que eles trouxeram de casa. Então, a gente tem que saber, né, lidar e as supervisoras que estão aí para apoiar a gente, caso de necessidade, vão lá dar um apoio, né? Tem muito menino aqui, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com essa geração, é muita doença psicológica, é muita ansiedade, é muita depressão, Então, o que acontece? Uma crise de ansiedade aqui, crise de ansiedade ali, aí tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe. Inclusive, eu acredito que falta uma psicóloga aqui na escola. Nas escolas, né? Nas escolas. Eu falo aqui porque aqui eu trabalho aqui, não eu vejo, é o tempo inteiro o menino lá na sala com crise de ansiedade, me passando mal porque tá ansioso. Isso é ansiedade, isso é falta de quê?
de apoio psicológico. Né? Porque a gente faz o que a gente pode, mas nós não somos psicólogos. Nós né? não somos preparados para isso. Preparada para isso. Precisa ter um profissional, né, para poder lidar da forma correta. O que a gente pode fazer, dar um conselho, aconselhar. Ouvir quando ele quer se abrir conosco. Exatamente. Às vezes o aluno quer abrir, a gente ouve, né, com o maior prazer, mas precisa de um apoio psicológico, um apoio profissional. Né? Porque nós não somos profissionais, né, dessa área. A gente como ser humano, como pessoas adultas, como mães, né, que a gente somos, né, professor, a gente ouve sim, a gente tenta acolhe, né? A gente tenta acolher, tenta ouvir, mas é necessário de um profissional da área da saúde. Precisa de um psicólogo aqui, claro que precisa, porque hoje mesmo a aluna estava lá, só que desmaiou de crise de ansiedade. E aí, como que a gente faz para socorrer? O que eu faço? Né? Eu não fui preparada para isso, eu fui preparada na faculdade, eles não ensinam isso, a gente fala assim, você não tem que acolher um menino com crise de ansiedade, não, ou você não tem que acolher um menino com depressão, não, isso a gente aprende na vivência mesmo, mas eu acredito que em questão de educação, né, aqui em Minas Gerais, nem a questão do livro, que eu falo questão do Estado, o Estado tem que rever isso, é necessário um psicólogo em cada escola, acho que passou da hora de tomar essa providência. Com certeza, porque eu acho que aqui na escola é o que a gente realmente descobre, o que a gente tem de dificuldade para viver em sociedade. Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela não consegue lidar muito bem com falar com o público, ela é muito ansiosa, ela tem depressão. Isso tudo vem no convívio, principalmente da escola, porque a gente está na escola desde o início, a gente está lidando com pessoas desde o início, com a sociedade daqui desde o início. Então, tipo assim, às vezes você pode conhecer uma pessoa que tenha algum problema, algum autismo, que não consegue ser tocada, que não consegue falar diretamente, e você nem sabe. Por quê? Porque aqui não tem o preparo. Identificar. Isso. Além de que depois da pandemia, né, que veio, a onda piorou, né, vamos colocar assim, mais pessoas, isso agravou bastante a nossa sociedade. Eu acredito também que um desses, citou a pandemia, mas o que nós podemos falar, o uso do celular. Eu não estou falando, eu não estou, porque eu também tenho meu celular, eu mesma, nós adultos, que somos adultos, não conseguem fazer no celular. Então o que acontece? O celular, ele afasta as pessoas. Ele afasta as pessoas. Você pode estar aqui, você está mexendo no celular, está em outro lugar. Você não está nem ouvindo, participando. E é igual a Rebeca falou, tipo, a pandemia, ela piorou muito isso, porque a maioria das pessoas só ficavam no celular. Só no celular, exatamente. Então, o contato que a gente tinha com o meio externo era o celular. Eu acredito que está causando essa ansiedade, essas crises, né, em vocês, né, hoje em dia, essa falta de convivência, mas eu falo convivência real. Né? Porque você tem no seu celular, você tem 10 mil seguidores, você tem não sei quantos no Facebook, mas e no real, e no dia a dia, alguém para você abraçar e chorar e contar suas mágoas, ouvir. Você tem uma pessoa assim, que está próximo de você? A pessoa vive tanto no mundo virtual que ela esquece do mundo real. É a vida, né? O real. E aí ela não sabe lidar com esse mundo mais. E acaba sendo que o mundo virtual também é muito perigoso, né? Por causa do tanto de informações que vem chegando, né? E assim, e cada vez mais cedo, né? Eu, a primeira vez que eu tive um celular na minha vida, eu já estava com o quê? Vou ficar contando também, né? Senão eu descobri a idade, né? Mas eu já estava com o quê? 25, 26, 27 anos, não sei. Primeira vez que eu vi um celular na minha vida. Hoje, a criança já nasce, ela está lá no colo do pai e da mãe e o pai está lá, a mãe está lá mexendo e a criança já está olhando aquilo. Então as crianças hoje não pedem boneca de Natal, não pedem carrinho, não pedem bola. Eu queria um celular, eu quero um tablet, eu quero um celular. E acaba que ganha. Porque é fácil, é muito tranquilo. Eu deixar, não vai brincando com o telefone, que é bom que você fique quietinho. E a gente, né, eu não vou me excluir desse grupo também não.
E a gente acaba cedendo por um pouquinho de sossego, um pouquinho de tranquilidade. Ah, não, mexe no celular aqui um pouquinho. E a gente está cometendo um erro muito grande. Já tem pesquisas, né? Alguns países aí que já estão fazendo campanha mesmo para que tire o celular da mão das crianças. Mas não é fácil não, gente. Agora que eles tomaram gosto, não é fácil não. Essa exposição muito precoce também é muito prejudicial. Muito! Eles sabem tudo, eles mexem tudo, eles sabem instalar, desinstalar, olha aplicativo, tira aplicativo. E o problema também é que eles são muito, vamos dizer assim, infantis. Qualquer coisa que eles veem, eles vão acreditar. Tanto que tem várias reportagens de meninos que estavam falando com, né, aquelas pessoas. E acaba que os pais, eles acreditam tanto que o celular seja um alívio para eles, que não olham porque eles estão vendo. E não adianta falar que eu consigo vigiar. Não consegue. É isso mesmo, que o defeito maior não é nem dar o celular. O defeito maior é não vigiar o conteúdo que seu filho está assistindo, o conteúdo que seu filho está acessando. Né? Porque aí ele encontra, porque na internet, ao mesmo tempo que a tecnologia é uma coisa bacana, né? Descobre várias coisas interessantes, né? no Google. Aprende muito. Aprende coisas também ruins, coisas que não prestam, que não é bacana. Meu pai sempre fala que a internet não tem censura. Não tem. Não tem censura. Aí você vai fazer um Instagram acima de 18 anos. Aí eu coloco lá que eu tenho acima de 18 e pronto. Resolveu o problema. Tem conta no Instagram hoje em dia, né? Exatamente. Sigmund Bauman falava assim, ó, eu vi um artigo dele que falava assim, na sociedade líquida, que essa sociedade líquida é a sociedade que a gente está falando agora, que a gente está cheio de... Tem 1 milhão de seguidores, tem 1 milhão de amigos e na realidade não tem ninguém. E outra coisa, a procura da gente da internet está condicionada à questão social mesmo. Porque quanto mais inteligente a pessoa for, ou inteligente, ou que estuda, que busca conhecimento, ela vai buscar na internet coisas de conteúdo que vão ajudar, interessante. Agora, quanto em questão, ele compara a internet com a questão social mesmo. Porque quanto mais nível, mais pobre a pessoa for, menos conhecimento ela tiver, ela vai buscar coisas artificiais. Geralmente é rede social e rede social e joguinho. Né? Agora, quando a pessoa já tem um nível aquisitivo maior e tem um conhecimento maior também de aprendizado, ela vai buscar realmente vai pesquisar. Ele analisa o uso da internet dessa forma. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela busca conhecer. E às vezes a própria dificuldade que a pessoa, tipo, uma pessoa que tenha talvez TDAH, uma pessoa que tenha uma ansiedade muito grande, às vezes isso também atrapalha ela. Porque ela acha, nossa, eu vou estudar depois. Depois quando? Aí ela não estuda. E entrando nesse mesmo nicho que você está falando, Bruna, também tem muitos padrões da sociedade, né? Com certeza. Padrões demais. Nossa. O padrão da beleza. O padrão do consumo. Sim. O padrão da beleza. Aquela coisa, você não tem o celular do ano, que não sei o que, você tem o iPhone. Não, mas você não trocou esse telefone até hoje? Esse dinossauro. Você é assim... Veio bem à tona depois da pandemia, principalmente, né? Mais com alto uso. Questões com o corpo, você abre o celular, tudo é falando sobre dieta, tudo sobre dieta. E o excesso da exposição, gente. Sim. As pessoas expõem demais a própria vida. E muita gente, porque a gente falou, né? A criança não sabe interpretar se aquilo é verdadeiro ou não. O que a gente vê? Pessoas tendo vida maravilhosas na internet. Só viagem, só festa, só passeio. Será? Será que a pessoa tem essa vida maravilhosa mesmo? A pessoa cria, né, as pessoas... Como se não existisse problema. Como se não existisse problema. Aí fala assim, minha vida não presta, minha vida é muito ruim. Olha que vida boa que o outro tem. O outro tá lá bonita, maquiada, toda lá no salto. E eu tô aqui, como é bonito, que namorado bonito, que festão, que luxo que vive, e eu sou muito pobre, eu não tenho nada. E a internet leva essa... A pessoa ter essa ilusão, né? Essa ilusão, essa concepção mesmo de vida. Minha vida é muito ruim. Por quê? Porque tá acostumada a seguir esses youtubers aí, youtubers, fala? Eu nem consigo nenhum. Agora são influencers.
Jesus. Eles estão, as pessoas são acostumadas a seguir a vida, aí sabe, a hora que é come, a hora que é deita, a hora que é dorme, a hora que é troca de roupa. Capaz. Aí sabe, mas sabe a realidade da pessoa? A pessoa não tem sentimento, a pessoa não tem problema, a pessoa não tem... Não tem dor, não? Não sente dor. Exatamente. E chega naquela parte que você falou, né? De ter um psicólogo aqui na escola. Por exemplo, tem adolescente que vê aquela pessoa, a mesma idade que eu, tendo aquela vida maravilhosa, quer se espelhar e às vezes não consegue, Exatamente. se frustra, piora. E não faz uma avaliação. Será que é assim mesmo? Será que é assim Que mesmo? vida que é essa? Inclusive, eu fiz uma... Foi até o ano passado, eu estava no projeto de vida, mas eu fiz com todas as... Não só com o tema, com todas as turmas. Que você quer se tornar, né? E vários mesmo alunos, vários meus alunos falaram que queria ser o quê? Influencer ou jogador de futebol. Por quê? Porque é a ilusão da vida que eles levam. Sim. Né? Não que seja ruim ser jogador de fácil. futebol, porque o esporte é Ganhar bacana. dinheiro Mas também. eles não querem ser jogadores de futebol. É o glamour. Só por causa que eles gostam de futebol. Eles querem ser jogador de futebol, quer ser famoso. Quer ser famoso e rico. A mesma coisa dos influencers, quer ser famoso e rico. Não é só pelo status. Né? Quando eles falam assim, não quer ser influencer, é pelo status. O pessoal está deixando de buscar profissões, né? Porque eu falo, né, da minha geração. É uma geração que a gente tinha um sonho de uma profissão, né? Seja que profissão for. Né? Eu sempre digo isso. O mundo não precisa só de médico, advogado, engenheiro, que são as profissões que a gente mais via, né? O que você quer ser? Quer médico. Eu quero ser advogado. Nós precisamos de cidadãos que sejam produtivos. Se eu penso em ser uma costureira, que seja uma boa profissional. Eu quero ser um motorista, que seja um bom profissional. Eu quero ser um padeiro, que seja um bom profissional. Você vai ganhar um dinheiro digno, você vai sustentar sua família, você vai ter uma vida boa, e né? Vai viver feliz, né? E vai viver feliz, pagando seus impostos, pior. criando a sua família com dignidade. É disso que a sociedade é feita. Precisa, né? A sociedade não é feita de influencer, Verdade. não é feita de E jogadores. É igual a Flávia falou, tipo assim, eu vejo o projeto de vida não só como a superficialidade de ter uma profissão, e sim de quem você quer ser quando crescer, que profissional você quer ser. O que você vai fazer? Você quer ser isso? O que você vai fazer até chegar lá? Não tem nada pior, não tem nada pior de chegar que seja numa loja, ou você chega Que caráter você vai ter? Você chega numa loja que seja, ou num lugar, né, buscando um serviço, a pessoa tá mal-humorada, te trata mal, não sabe. A pessoa tá feliz? Não. Ela tá ali porque ela quer? Provavelmente não. Ela não tá ali porque ela escolheu, ela foi escolhida, tá ali. Né? Então é por isso que o Carolina falou, tá certíssimo. Independente do que você queira se tornar, pode ser um cabeleireiro, um barbeiro, uma manicure. Não interessa, você tem que fazer por amor, com dedicação. A gente sempre aprendeu a ver as coisas pelo superficial, que é só de ser médico, de ser só o status. enfermeiro, só o status. Status, Hoje em exatamente. dia ninguém mais quer ser professor. Não. Eu vou te Uma falar a das coisas que eu verdade. A questão de status é tão grave, eu acho que é tão grave, que eu não acredito que todo mundo que passa em medicina realmente vai ser médico. Eu não acredito. Só que atualmente a profissão que tem mais status no Brasil é a medicina. Sim. Então, aí a pessoa tem uma condição de estudar, ou gosta de estudar, que ela faz o quê? Medicina. Medicina. Talvez você fosse um professor, talvez você fosse uma outra profissão que você estaria muito mais feliz, realizado. Inclusive, eu vi um artigo essa semana que passou de um médico cirurgião. Ele foi um dos primeiros médicos do Brasil a fazer o transplante de coração, se eu não estou enganado. O primeiro transplante de coração. Ele trabalhava no Albert Einstein, era diretor de lá. Aí abandonou tudo, abandonou. O dinheiro que ele abandonou, ele montou uma padaria para ele. De pão artesanal. De pão artesanal. Ele falou assim, eu me tornei médico, meu pai queria que eu fosse médico. Meu pai queria que eu fosse médico, eu me tornei médico. Aí ele falou, eu tenho minha contribuição para a medicina, fiz muita coisa bacana. Mas a partir do momento que eles me colocaram para administrar uma parte, eu já não queria, porque eu gostava da parte prática.
E eles deram um cargo para ele, um cargo muito bom. Ele falou assim, um cargo muito bom, ganhava muito bem. Mas eu estava administrando, eu não estava exercendo a medicina. Então, e eu gosto, tipo, aí agora ele faz muitos cursos de vários países, como ele conseguiu fazer o pé de meia dele para poder investir no que ele queria, né? Ele fez vários cursos gourmets em vários países aí, e a padaria dele é uma padaria bacana, é uma padaria tipo artesanal, é uma padaria conceituada. Mas tipo assim, mas ele me falou, eu não quero administrar, eu ponho a mão na massa, eu larguei a medicina para fazer pão e eu faço pão. Eu cheguei aqui na padaria às 5 da manhã e vou embora às 7 e estou super feliz. E tem gente que vai falar, tipo, nossa, que cara burro, não sei o quê. Não, gente. É muita coragem pra você começar tudo de novo, né? Tudo de novo. Ele falou assim, eu tô ganhando dinheiro? Tô. Mas eu comecei ganhando dinheiro, não. Eu comecei investindo. Eu investi em aprender. Eu quis aprender primeiro, porque eu sempre gostei de gastronomia. Meu pai não deixou. Meu pai falou que eu fosse médico e eu me tornei médico. Então, tipo assim, eu, sinceramente, eu não acredito que todo mundo que faz medicina faça porque gosta da medicina. Eu acredito que muitas pessoas gostam e não fazem porque não conseguem. E outras pessoas fazem, umas gostam realmente, e não é a maioria que gosta. A maioria, grande parte faz porque é status, gente. A vida da gente, infelizmente, se reduziu ao status. Isso desde muito tempo, não só, né, pela internet. A superficialidade do status. Vamos lá? Próxima. Próxima. Essa aqui? Ah, tá. O que você acha da supervisora... Não, isso aqui eu já falei, não? Da supervisora nós falamos. Ah, tá. Já falamos. Falando, né, sobre o celular, que a gente já estava falando. Você já teve problemas em sala devido ao uso do celular? Sim, com certeza, né? Eu acredito, eu não acredito, né? Professor não acha, acredita? Eu não acredito, assim, que vocês que estão no ensino médio, arrancar de uma vez o celular de vocês, não. Porque, como vocês falaram, vocês vieram em pandemia, o único recurso de vocês era o celular. O celular foi muito usado para comunicar com as pessoas, né, durante o distanciamento. Então, vocês ficaram muito apegados ao celular. Mas, os alunos que estão ouvindo agora, sexto, ensino fundamental, ensino fundamental 2, né, anos iniciais, é cortar celular e escola. Não combina. Isso já foi provado. Onde que é o melhor isso do mundo? Nova Zelândia? Eu vi também reportagem. Eu não me lembro agora. Também não lembro, eu vi mas também. Mas o país que tem o melhor ensino do mundo proibiu o uso do celular. Proibiu. Na escola, pode nem ir para a escola. E outros países, seguido dele, vários outros países proibiram. Por quê? Não combina. Ah, mas eu vou usar em questão de física pedagógica. Não precisa. O laboratório de informática está ali. Física pedagógica, vamos para o laboratório de informática. Os livros estão aí. Os livros estão aí. O livro é pesquisa. Tem nada mais triste, gente, que dá vocês uma atividade para fazer. O livro lá, vocês pegam o celular e procuram no Google. Já vai direto na pergunta, já vai direto na resposta. O interessante do livro é vocês procurarem. Quando vocês estão procurando, vocês estão lendo, vocês estão aprendendo. Né? Então, a professora é chata. Não. Igual eu falei para vocês que estão no ensino médio, esse desapego é gradual. Não tem como você pegar de uma hora para outra. Mas os que estão vindo é cortar. Eu realmente concordo, porque eu acho que hoje, tipo, a nossa geração, assim, tipo, eu e a Rebeca, a gente é mais do que o uso do celular. O celular virou pra gente literalmente uma parte da gente. Tem tudo lá. Tem o nosso contato, quem que a gente fala, as nossas conversas. Então, eles são mais do que só um celular. Agora, os que estão vindo, não necessita, gente. Quando pergunta ali, né, você já teve algum problema com o celular na sala de aula? Assim, problema com aluno, eu nunca tive, não, né? Assim, todos que eu cheguei no ponto de, por favor, vão guardar, nunca tive problema de ter que tomar celular de aluno, nem nada disso. Mas é muito cansativo, né? Você ficar, guarda o celular, aí você ali, ó, esquece um pouquinho, tá lá, oi, guarda o celular de você. Fala 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para ele guardar aqueles. É muito desagradável. E é muito desagradável também você ter que tomar, não me dá aqui, no final da aula eu te devolvo. Né? É o não saber o limite.
Realmente agora eu não vou mexer, agora eu não vou E olhar. acaba é o que a Rebeca falou também, sabe? A pandemia, a gente estava toda hora no celular. Agora a gente não consegue parar. E o celular é uma disputa desleal com a gente. Por quê? O celular tem tudo que interessam a vocês. Tudo. E vocês, geralmente, não estão dispostos a ouvir. Tem disciplina que a gente gosta mais, tem disciplina que a gente gosta menos. Né? Tem umas que a gente se interessa mais, outras não. Não é tudo que o professor está falando, ou até dentro mesmo da própria disciplina que você gosta, não é tudo que o professor fala que você está com disposição para ouvir. Que lhe era interessante. Que lhe é interessante a você. Então, o que acontece? Você vai pegar o celular, vai mexer no celular. E o professor vai falar, dançar. Dançar, requebrar. Você não vai nem prestar atenção, porque o celular tem muito mais coisa que vai te interessar. No celular, você falou na rede social, você está vendo uma notícia nova que aconteceu lá do outro lado do mundo, né? A história presente ali o tempo inteiro, a história muda o tempo inteiro. Você está ali mexendo no celular, você está vendo uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo. Então, é muito mais interessante. Isso agrava principalmente, eu estou falando muito disso, mas eu achei interessante. Isso agrava principalmente pessoas que têm problemas, como o TDAH, por exemplo. A pessoa já não consegue se concentrar. Com o uso do celular, ela simplesmente não entende nada. E afasta. E sabe o que eu acredito? Qual que é o intuito da escola? Não é ensinar? Não é, vocês vêm, não é para aprender? E vocês não vão aprender, porque vocês estão pensando no celular. Porque vocês ainda não estão preparados, né? Vocês não têm maturidade suficiente para saber, não, eu vou guardar o celular porque eu preciso ouvir, porque essa matéria vai me fazer falta. Eu vou fazer um Enem da vida, eu vou prestar um concurso público, eu vou precisar dessa matéria. E eu falo isso por mim, porque na minha época nem existia celular e eu deixei de prestar atenção, de participar, de ouvir algumas matérias que hoje, até hoje, eu não sei, eu não aprendi. Eu não aprendi e hoje, para me prestar um concurso público, a matéria cai. E aí? Não, mas isso não é nem é questão de maturidade mesmo. Tem que me conscientizar que eu estou na escola para aprender. Agora eu pergunto para vocês, alunos, né? Porque eu sou professora, na minha concepção, vocês têm que vir para aprender, vocês têm que aprender. É a minha concepção. Eu pergunto para vocês, que vocês acreditam que a gente poderia estar fazendo para conscientizar os meninos sobre isso? Sobre essa importância de querer aprender. Eu tinha uma professora na faculdade que falava assim comigo, que eu estou aqui, suguem o meu conhecimento, suguem o que vocês puderem, que vocês vão levar para a vida inteira. Eu falava dessa forma. Então, eu estou no caso dela. Se vocês quiserem saber, precisar saber, gente, nós estamos aqui. Mas eu perguntei para vocês, eu quero que vocês me respondam, o que vocês acreditam, né, sei lá, uma campanha, alguma coisa para conscientizar os alunos da importância do aprendizado, da importância do aprender agora. Porque agora vocês são da idade de aprender. Talvez muitos, não sei, daqui a alguns anos vão entrar num cursinho e vão aprender. Mas aí está com outra idade, é diferente, é outra maturidade. Mas e agora? E o agora, o hoje? Que vocês estão aqui. Porque, de certa forma, vocês estão... O que te motivaria? O que te motivaria? Vocês estão perdendo tempo. Eu já falei isso pra vocês. Que, olha aqui. Vocês aqui, o tempo tá passando do mesmo jeito. Do mesmo jeito o tempo vai passar. Ah, porque demora a acabar, porque acaba 16h40, porque é muito cansativo. Mas o tempo tá passando. Ele acaba de todo jeito. O tempo acaba de qualquer jeito. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui da melhor forma possível. Vamos tentar buscar conhecimento. Vamos desperdiçar esse tempo não vai voltar mais. É um tempo que não volta mais. Vamos aproveitar esse tempo. Me fala, menino, me falem, meninas. O que fazer para conscientizar esses alunos? Essa pergunta é um pouquinho complicada devido à sociedade que a gente vive hoje em dia. Eu acho que todo mundo concorda. A Flávia até citou, né, que algumas crianças do ensino fundamental 1 até já fazem o alto uso do celular. Então, querer chegar e arrancar o celular vai ser uma coisa muito difícil. Isso é a longo prazo. Exatamente. Não, mas eu não falei nem a questão do celular, eu falei a questão do querer aprender. Do ensino. Colocar na cabeça assim, eu vou para aprender, eu preciso aprender. Essa questão tem que ser tratada com muito cuidado, na minha visão, porque é o seguinte: o alto uso da internet, a gente tem tudo que encontra aqui. Isso é um fato.
Eu acho que aprender a conscientizar o uso dos dois, eu acho que seria bacana. Tem alguns estados que a própria escola dá um tablet para os alunos com os materiais, tipo assim, alguns aplicativos essenciais da escola, alguns livros. Só que esse tablet ele não consegue fazer outras funções, consegue ser só para a escola. Ele é programado para isso. Então, pegar a tecnologia e usar a favor, eu acho que seria algo interessante. Na própria faculdade, tem muita gente que usa tablet para copiar. Foi o que eu disse, o laboratório de informática está ali para isso. Vamos usar a informática, a tecnologia, vamos ter um laboratório. Só que aqui cai entre a gente, o pessoal ele não usa muito a informática para estudar não, né? É o que eu acabei de falar. É o mau uso. É o mau uso de uma tecnologia, uma ferramenta importante que temos. E, tipo, A conscientização, eu acredito, inclusive... Eu acho, Flávia, é uma questão até mesmo familiar. Você sabe por quê? Eu sou de uma geração que meu pai queria que a gente estudasse. Queria, né? Vocês têm que estudar, vocês têm que ter uma profissão. Será que não falta também, às vezes, para a família esse incentivo? Mostrar para o aluno a importância dele estar na escola e realmente aprender. Não só mandar ir para a escola, exatamente. Né? Obrigação. Sabe, ver que a escola é uma parceria. O que você quer para o seu filho? Eu quero que ele estude, que ele leia, que ele faça conta, que ele tenha uma profissão. Olha, a escola também tem isso, então nós vamos ter que trabalhar junto para conseguir. Então, não é só colocar o menino na escola, é acompanhar a vida desse menino, é cobrar. Eu não podia perder média, porque se eu perdesse média, minha mãe ia me bater. Eu não podia chegar lá com a reclamação da escola. Né? Hoje não, hoje é a coisa mais normal o menino perder média, é a coisa, é a coisa mais normal. A mãe vem aqui ainda para brigar com a escola. Saber do professor por que o filho dele perdeu média. E tipo, sobre o que a Flávia estava falando. Inversão de valores. Sobre o que a Flávia estava falando, eu vejo, tipo, para melhorar assim o ensino, eu falo mais do tempo integral, né? Porque eu já tô aqui há um ano e tal. Eu gosto muito quando as aulas elas vão além do quadro, além de... Por exemplo, a Flávia, ela conversa com a gente, é como se ela estivesse contando uma fofoca, eu adoro. Que isso? E eu acho isso muito bom porque... Eu acho que o celular, ele prende a atenção da gente porque ele tem alguma coisa de interessante para mostrar além do que a gente já viu. Então, acaba que quando a Ana faz um experimento, todo mundo presta atenção, todo mundo gosta, todo mundo aprende. Então, eu acho que um incentivo a mais, uma diferença a mais, ajudaria também. E além do conscientização. A conscientização. Você está falando de método de aula? Outro professor que eu gosto também do método é do Lucas. O Lucas de Biologia. Nossa, ano passado, era quase que um jogo aprender Biologia com ele. O Lucas nunca foi um professor muito fácil, né? As provas dele são impossíveis. Mas o jeito que ele ensina a Biologia em si é algo que é muito natural dele. Ele consegue explicar isso muito fácil, entendeu? Consegue colocar no quadro, consegue fazer um desenho totalmente explicativo usando giz. Isso eu acho muito interessante, porque ele usa bastante, tipo assim, o método tradicional que a gente pode falar, que é quadro, giz e o Gusto. Mas dentro do tradicional ele consegue inovar. Sim, ele consegue prender a nossa atenção. A linguagem dele, né? A linguagem que ele usa para ensinar. E eu tô falando por mim, eu gosto muito que ele usa muitas cores. Eu gosto muito de colorido. O quadro do Lucas é lindo. A gente fica com dó de apagar. Lucas nossa, maravilhoso. Essa quadro é impecável. Impecável o quadro. É impecável mesmo. Parabéns, Lucas, pelo seu quadro. Parabéns, Lucas. E às vezes a gente presta tanta atenção na aula, né? Nem, tipo, também é pra prestar atenção, mas, tipo, nossa, ele fez isso, agora eu vou fazer isso aqui pra ficar bonito, pra mostrar pra ele. Pelo menos eu sou assim. Pois é. Mas isso é importante, vocês falar isso, porque às vezes o professor nunca tinha pensado, né? Engraçado, nunca tinha pensado em usar esse tipo, colorir mais o quadro, fazer um enfeite a mais. Também, né, gente, nós vamos... Isso vai do perfil, vai, né? Porque, por isso exemplo, é da pessoa como também. fazer um desenho colorido com a letra que eu desenho. Não, e aquela letra que ele tem maravilhosa. Então, principalmente a Ana, que é física ainda, fazer esse desenho. Então, mas tipo, vai de cada professor inovar em alguma coisa que faça os alunos prestarem mais atenção. Mas isso também, lembrando, mas isso a gente busca, viu, gente? Não é só do professor, tem que fazer parte da gente também. Buscar, né? A gente tá tenta
tenta, a gente Não é muito tenta, fácil, não é muito fácil. Não por falta de vontade, né, da gente. É porque a gente planeja uma coisa bacana e chega, os meninos tão desanimados, que a gente fica tão triste. Pensa uma coisa e chega lá, é outra. Não tem a resposta. Não tem a resposta Acaba que a necessária. escola, ela se torna um pouco cansativa por causa dos problemas que juntam na escola e os problemas que juntam em casa. Aí a pessoa chega, ela acha que ela é obrigada a estudar e ela já não quer saber de nada. E não importa o que você fala, esse tipo de pessoa, ela Mas não vai querer saber de nada. Sempre quando eu começo o ano, Bruna, eu não sei se vocês se lembram, principalmente quando é o primeiro ano, eu sempre falo com os meninos, a gente tem que parar de pensar assim, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que aprender isso? Eu já falei isso várias vezes. Vamos começar a questionar, né, de forma diferente. Eu não tenho que aprender isso, eu tenho o direito de aprender, né? Aprender, conhecimento é poder. Então imagina, né? Nós já vivemos num país que foi assim, que educação não era para todo mundo, era para quem tinha dinheiro, para quem podia pagar, né? E o pobre quase. Hoje a escola é para todo mundo. E o povo está aí achando que é por obrigação. É um direito seu. Você tem direito a estudar como qualquer outro conhecimento que vai ser dado para você, é dado para qualquer outra pessoa. Então, infelizmente, muitas vezes a gente só valoriza depois que a gente perde. Então, nós vamos perder o direito à educação para saber que ela era importante, que ela fazia falta? Não podemos deixar. Não podemos. Então, a luta do professor é muito grande. Não é eu tenho que fazer meu aluno gostar da escola. Não. A mãe da gente fica a vida inteira da gente tentando ensinar a gente a gostar de um tipo de comida que te faz bem. Eu queria ensinar meu filho a gostar de verdura, eu queria ensinar. Fica a vida inteira tentando aquilo. Eu não tenho que ensinar o meu aluno a gostar da escola. Eu acho que depois, a partir do momento que eu consigo mostrar para ele a importância da escola para a vida dele, o gostar ou não gostar, ele começa a ser natural. A partir do momento que eu vejo a importância que aquilo vai ser para mim, aí realmente isso é importante. Olha, se eu aprender isso vai ser bom para mim. O gostar, ele vem, né? Então vamos deixar um pouco. A escola tem que ser legal, a escola tem que ser animada. Não. A escola ela tem que cumprir a função dela, que é mostrar para o aluno a importância da educação para ele. E, infelizmente, a gente, às vezes, só entende isso depois que sai da escola, né? Quantos ex-alunos, eu nessa profissão, só no estado esse ano, eu fiz 29 anos de sala de aula. Eu já cheguei a dar aula para netos daqueles que foram meus alunos. Então, quando o menino chega perto de mim e fala assim, você deu aula para minha avó, ai, meu Deus do céu, meu Deus, me ajuda. Então, o que acontece? Quantos que eu encontro hoje falam isso comigo? Ai, professora, eu podia tanto ter prestado mais atenção, podia tanto ter estudado um pouquinho a mais. Eu falo isso. Né? Eu falo. Faz falta pra gente. E não é só vocês, não, pra nós. Quantos conteúdos e matérias que eu já tive e não dei o devido valor, que hoje, às vezes, eu preciso dentro do meu conteúdo. Peraí, deixa eu voltar lá e lembrar disso aqui, que na época eu não dei atenção para quando eles estavam me ensinando. Às vezes a gente fica cego, assim, pelo futuro e acha, nossa, eu vou não fazer... vive presente. Eu vou fazer isso, eu não vou precisar. Eu não vou precisar. Há quantos anos vocês trabalham aqui na escola? Eu trabalho aqui desde 2018. Eu cheguei depois. Eu tô aqui desde 2019. Bem recente, Não, que tempão ainda. Eu cheguei aqui em 2018. Uma coisa interessante, voltando à pergunta anterior, vou voltar. Que a Ana falou e eu não concluí. Eu fiquei pensando que quando ela estava falando, eu estou até tentando fazer um projeto de pesquisa, fala exatamente da educação, sobre na área educacional. O que acontece? Eu estou lendo uns textos de Anísio Teixeira, uns textos de Darcy Ribeiro, que fala onde que foi, que o Brasil deu errado. Nossa. Por causa da educação. Então, o que acontece? Só começou a ter o ensino primário gratuito, público gratuito, a partir de Getúlio Vargas, gente. Tem pouquíssimo tempo. Até então, só rico, pessoas que tinham condições financeiras, podiam estudar. Então, o que acontece? Eu falo isso o tempo inteiro. O livro didático, quando eu estudava, o livro era comprado. Eu também. Nunca ganhei um livro. Meu pai comprava para mim o de português e o de matemática. Que
subjugava os mais seres mais importantes. Os outros, eu não tinha condição de comprar. Eu sentava com um coleguinha que tinha, porque em casa eram 5 irmãos, tinha que comprar livro para todo mundo, então eu comprava português e matemática, eu não comprava os outros. Então, eu sentava na hora da sala, às vezes, se a professora for, quando eu pegava uma professora bacana, por os meninos que tinha livro, tinha condição de comprar, para sentar com a gente, senão, se vira. Então a gente não tinha livro didático. Hoje eu falo livro gratuito. Escola particular, pode ir lá no Integral, tem amigo da aula Integral. Os livros didáticos de lá são idênticos. Caríssimos. Aos livros daqui. Livro didático é caro? O livro mais barato que tem, a última vez que eu vi, que foi o ano passado, é o livro de inglês, que ele é fininho e custa R$90. O de inglês, que é o mais fino. Agora, português, matemática, história, os outros são caríssimos. É de 150 para cima cada livro. E os livros são idênticos, são os nossos livros. Porque quando o Estado, o Estado, né, a Secretaria, porque mesmo escola particular, ela, né, segue a CRE de Divinópolis. Se a CRE, necessidade, né, se aqui em Divinópolis for escolher um determinado livro, todas as escolas, não sei aquelas que têm aquele... Apostilas, elas, mesmo assim, dentro da BNCC, tem que seguir o mesmo currículo. Mesmo que são apostilas, são o mesmo currículo, porém, seguindo a BNCC, tá? Se escolher um determinado livro, todas as escolas que trabalham com livro têm que trabalhar com o mesmo livro. E o livro de vocês são de graça. Aí eu vejo o descaso que os alunos têm com os livros. Esqueci em casa. Não trouxe. Não tá nem aí pro livro. Gente, isso é porque a pessoa... Eu tenho que carregar muito pesado. Eu tenho que carregar muito pesado. O aluno tem que entender, as pessoas têm que entender que não é só os alunos. O ser humano, a sociedade tem que entender, não é que é público, que é de graça, não. A gente paga imposto demais. A gente vive para pagar imposto. 4 meses, nosso ano. São destinados ao imposto. Nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. Então, se a gente tem uma saúde pública, se a gente tem uma educação pública, se a gente tem uma segurança pública, são com o dinheiro do nosso imposto que a gente pagou. Então, o livro está ali, ele é gratuito, mas ele é público, né? Você tem acesso a ele, mas ele não foi de graça, não. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, valorizar o que é público, valorizar o que é da gente. Nós temos direito, nós temos conscientizar. A minha carteira em sala de aula, minha carteira, vamos cuidar dela, para minha escola ficar bonita. É minha, saúde, do dinheiro, do imposto que meu pai pagou, que minha mãe pagou, que meu responsável pagou. Tem que haver essa conscientização de valorizar o que é público. Não é porque você não paga, não é porque é de graça que você não paga. Né? Então isso serve para a educação, isso serve para a saúde, isso serve para o patrimônio escolar, para os livros escolares, serve para tudo. Para o professor, a minha escola é pública, mas o meu professor está recebendo. Então ele tem como função me ensinar. Ele está lá para me ensinar. E eu tenho como obrigação de ir lá para me poder aprender. Né? Pode continuar. Qual método de aula você prefere para ensinar os estudantes? Eu prefiro, sinceramente, o método tradicional. Aula expositiva e alguns resuminhos, né? Vocês adoram. Resumo e aula expositiva. Eu prefiro o método tradicional. É lógico, a gente tenta usar a mídia de vez em quando, usar um laboratório de informática, um filme, uma música, mas eu prefiro mesmo o método tradicional, aula expositiva e roda de conversa. Eu gosto muito de conversar, de ouvir meus alunos. Eu acho que no trabalho da gente, não sai disso, né? É o professor ali passando seu conteúdo, mudou bastante com relação a chegar lá na frente, é só o que eu sei, não. Né? E no caso do meu conteúdo, ele é um conteúdo assim, apertado, né? Ele é a parte teórica, ele é a parte de cálculos. Então, assim, eu tento
levar coisas diferentes, seja um experimento, seja um filme, uma reportagem, para poder ajudar com aquilo ali. Mas como diz a Flávia, é o que a gente tem, é o giz, o quadro, a atividade, o exercício, a gente não A consegue empatia fugir, dos alunos, né? não foge muito disso não. Qual método de aula você acha mais eficaz? Método de aula mais eficaz? O que o aluno aprende. Eu ia falar isso agora, Pra roubou minha mim, resposta. O método é que o aluno aprende. Não tem receita, não. Não tem receita, Não tem gente. receita. Cada turma é uma turma. Cada turma é peculiar. Assim, eu falo que eu sou uma pessoa que não gosto de coisas repetitivas. Não gosto, nunca gostei. Nunca aprendi a costurar, porque eu não começava e queria acabar depressa, eu nunca consegui aprender a bordar. Ficar fazer sentada, tudo. parada na Nada. graça, eu também não. Agora, lecionar, por mais que eu possa dar, digamos que eu tenha 4 turmas de terceiro ano, eu estou dando o mesmo conteúdo, nunca vai ser do mesmo vai ser jeito. do mesmo A receptividade da turma, do aluno, o trabalho vai ser diferente. Então, não existe um método. Para essa turma, eu fazer isso aqui funciona, que é uma maravilha. Essa aqui, se eu for seguir por essa linha, não vai ser tão bom. E é muito difícil mexer com tantos alunos, porque cada um tem um método de ensino, de aprendizado. Um ritmo, né? Um ritmo diferente, um método de aprendizado É diferente. complicado. Aí a gente vai, com o passar do tempo, aprendendo a lidar com um, com o outro. É assim, na verdade, é a experiência mesmo. Como é a sua rotina aqui na escola? Nossa, mãe. É rotineira. É rotineira, é uma rotina puxada, né? A gente tem que fazer plano de aula, tem que fazer, cumprir horário de plano de aula, planejamento. Tá à toa aí, professor? Não, tô à toa, não. Elaboração de prova, elaboração de projetos, reuniões. Planilha para preencher. Planilha para preencher. Então, a parte mais suave que tem, abisme, a parte mais suave que tem é dar aula. Ficar na sala de aula é uma alegria. É uma alegria. Porque é a parte prática, a parte teórica é cansativa. É muito cansativo. E eu acho que é muito cansativo para vocês, porque, como a Ana Cristina falou um pouquinho atrás, vocês não só têm uma rotina aqui na escola, vocês têm uma rotina em casa. Em casa, uma Vocês, vida. uma vida em casa. Vocês planejam as coisas daqui em casa. Sim. Então, muitas vezes, em alguns empregos, você chega em casa, você fica tranquilo. Desconecta. Professor não, o professor chega em Você casa, leva tem que... o trabalho. Pode abrir Você leva o trabalho para casa. O celular está tendo mensagem de supervisora. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ai, meu Deus. É difícil. É difícil. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta polêmica agora. Ai, Faz a pergunta polêmica para finalizar, Rebeca. Não, agora. Qual que é a turma favorita do MTI de vocês? Tem que falar uma. A turma favorita do MTI? você tem turma favorita? Eu não tenho turma favorita. Também não tem, não? Eu não tenho. Não, a gente não tem, Rebeca. Não eu falo tem. assim, não A temos. gente pode ter alunos Isso. Alunos preferidos, tem alunos que são dedicados, mais dedicados, tem alunos que são dedicados com a matéria da gente, tem alunos que gostam da gente, trata a gente bem, mas não gostam tanto da matéria. Eu não posso chegar e falar assim, o primeiro ano é excelente. Eu tenho ótimos alunos no primeiro. Mas tem aqueles também que dão canseira. Eu tenho ótimos alunos no segundo ano, mas eu tenho aqueles que não querem nada. Eu tenho ótimos alunos no terceiro. Então é igual a Flávia falou, eu não tenho uma turma. Eu não tenho uma turma, eu tenho alunos. E não dizer, o professor não tem aluno preferido. Tem. Não sim. é porque eu faço mais pelo A ou pelo B. Mas é igual a Flávia falou, aqueles alunos são mais Receptividade, próximos. recíproco da gente, né? Tratam a gente com mais respeito, mais educação. Às vezes você nem gosta tanto, nem da disciplina, eles gostam da gente, trata a gente bem. Às vezes é um aluno que às vezes é um aluno Esforçado. excelente, mas a sua relação com ele não é boa. Exatamente. Nossa, é um menino assim que às vezes te trata com arrogância, não tem aquele respeito. Às vezes é aquele aluno fraquíssimo, coitado, gente com mas carinho. ali com carinho, com atenção, Com respeito. sabe assim? Então eu acredito que a Flávia tem o mesmo pensamento. A gente não tem A gente não tem turma, a gente a tem turma alunos tem. com mais afinidade com a gente. Então, quais são os alunos que vocês mais têm afinidade? Para que nós vamos ficar citando nomes aqui, não. Não me Dê comprometa. nome aos bois. Não cita nomes. Ó, sem vocês nomes, duas por são favor. docinhos. Vocês estão no nosso coração. No nosso Você coração. pode ter certeza Tenho certeza. disso. O Anthony também, ela O olhando Anthony pra nós. também. Vocês e o Anthony, ó. Mora no nosso coração. Quais são os sacrifícios que fazem para estar aqui na escola?
sacrifícios. Não acho que... Eu não acredito que eu faça sacrifício, não, porque é profissão. É nossa profissão. Você escolheu o lecionar como profissão, então não é um sacrifício. Não é um sacrifício. Temos algumas dificuldades? Sim, claro que temos. Mas sacrifício não. Não chega a ser sacrifício. Não. A gente abre mão, Para você ser professor, você abre mão de muita coisa. Mas você ganha muita coisa em troca também. Sabe? É uma profissão assim. É a profissão que você vai lembrar a vida inteira. Se eu te perguntar, hoje, não vou falar muito, né? Você tá com o quê? 16 anos, mais ou menos? Uhum. Se eu te perguntar qual foi a sua primeira professora, você vai lembrar o nome dela? Não. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu lembro. Dos pequenos. Eu lembro da minha professora até hoje. Essa geração tá muito estranha, porque eu lembro da minha primeira. Eu lembro da minha professora. Fátima Fonseca, ela era linda. Aí, tá vendo? Pra mim, ela era a professora mais bonita do mundo. Eu também falo. Ela ia maquiada. Eu também achava minhas professoras lindas. Linda, eu ficava assim, ó. Admirada. Admirada com a beleza dela. E ela tinha A gente lembra. A gente lembra dos professores da gente. E assim, eu também lembro dos meus alunos. Às vezes demora um pouquinho, mas eu acabo lembrando. Mas se eu te perguntar qual foi o seu primeiro médico, você não vai saber. Eu, médico? Não, nem sei quem foi que me atendeu o ano passado. Você não lembra quem foi o seu primeiro dentista? Agora, o professor, você lembra. Quem estava na escola, o professor. Você lembra até do professor do outro. A tia que faz a comida. A tia que faz a merenda. Então, assim, o ambiente escolar, ele é muito receptivo. Memórias. Ele nos leva a memórias, recordações hoje importantes. A Flávia não tira a palavra memórias. Ele é muito marcante, porque você tá aqui, tipo, desde criança, convivendo. Então é muito marcante. A gente está fazendo um projeto lá no primeiro ano que chama Memórias, né? A gente até vai fazer o varal da memória. Então, eu vou mandar imprimir uma foto que tem um monte de aluno que tá lá no primeiro ano do ensino médio com 9, 10 anos de idade, pequenininho, tudo criança assim, hoje eles são muito bacana. Aí eu vou imprimir. Eu vou imprimir e vou aliás, vou revelar e vou colocar lá junto. Vai pro Instagram da escola. Vai pro Instagram da escola, porque vai ficar muito bacana. Inclusive, vocês estão convidados, quando a gente montar o varal, vocês estão convidados a visitar. A gente ia expor do lado de fora, mas por ser foto pessoal, e também venta, né? Pode chover, pode estragar. Então a gente vai fazer lá dentro mesmo e a gente vai convidar. Que gracinha. Vocês bonitinho. Pra vocês conhecerem, pra vocês poderem verem. Memórias. Vamos lá, uma pergunta não vai ser polêmica, eu acho. O que você acha dos outros professores? Ai, gente, eu gosto tanto do nosso grupo de trabalho. Inclusive, esse ano é um dos grupos que eu mais gosto, que eu mais me adaptei. Um grupo bacana, fora os efetivos, já estão comigo há anos aqui. Mas é parceiro. Parceria, né? A gente como efetivo, a gente fica aqui, né, todo ano. Mas eu trabalho desde 2019, tem outros que trabalham muito, mas os outros que chegaram agora esse ano, é uma turminha bem bacana. A gente faz muito amizade e a gente leva essas amizades, né? A gente muda de escola. Meu Deus, quantas amizades que eu já fiz ao longo desse tempo, de uma escola, de outra. Às vezes você encontra, eu trabalhei com aquela pessoa, onde que foi mesmo? Vai até você lembrar. Então, o nosso grupo de trabalho é muito bacana. E o que é bacana também, que a gente não tem amizade só aqui, né? As nossas amizades, elas saem do portão pra fora. A Flávia já foi na minha casa, eu já fui na casa dela, na casa da Rosângela. Então, nós temos o nosso grupo também fora da escola. E temos a parte emocional, né, de amizade, de vínculo. Eu acho que é muito importante essa parte. Muito. Sabe, assim, são amizades, assim, preciosas. Amizades que a gente leva pra vida. Profissional. Exatamente. Então, graças a Deus, nós temos um grupo bem bacana de trabalho. Por que vocês escolheram essa profissão? Eu fui escolhida. Eu também acho que eu fui escolhida. A vida me levou. Eu fui escolhida, tá? Eu fui escolhida porque eu comecei a lecionar mais velha. A Ana começou novinha, eu comecei mais velha. Até eu chegar aqui na escola, eu andei por outros caminhos, eu tive outras profissões. E quando eu decidi, não, eu quero estudar, eu vou voltar a estudar, porque eu não estudei, eu completei meu ensino médio e parei, fui trabalhar. E quando decidi, eu quero fazer concluir um curso superior. Eu decidi História.
Eu falei assim, eu nunca imaginei ser professora nessa vida, né? Aí, um belo dia, eu tava trabalhando lá no correio, aí meu amigo começou a me contar uma história. Eu não esqueço. Começou a contar a história da abolição pra mim. Você tá achando? Começou a contar a história da abolição. E eu amei, eu apaixonei com ele contando. E eu fui. E quando eu fui fazer o vestibular, que eu vim para Divinópolis, eu fui na UENG, eu era vestibular ainda, eu falei, eu fiz história. Eu fiz história e coloquei psicologia em segundo plano. E, na verdade, eu tinha passado nos dois, só que aí eu optei pela história. Eu também, eu fui fazer ensino médio, fiz magistério e durante o 3º ano do ensino médio saiu um concurso para a prefeitura. E eu fiz também para fazer, que nem tirar do ensino médio eu tinha. Então eu passei no concurso, acabei passando dentro das vagas, fui chamada, eu já tinha começado a fazer faculdade. O meu interesse, eu sempre fui da área de exatas, era matemática, e lá dentro da faculdade eu fui para física. Eu acho que a vida vai levando a gente. Você vai pegando um caminho, outro, igual eu falo. Às vezes você não imagina que você vai ter aquela profissão. Aí você, por exemplo, você sai do ensino médio e começa a trabalhar no escritório de contabilidade. Arrumei um serviço no escritório de contabilidade. Você começa ali a envolver tanto com aquilo ali, começa a aprender tanto aquela função que você pensa, gente, se eu fizer contabilidade, se eu fizer esse curso, eu vou virar contadora. Então, vou ganhar mais, mas eu já estou na área. É não foi o que você quis, a vida te levou para aquele caminho. É importante também, não só, tipo, a vida te levou e tal, mas, como eu posso falar, aproveitar o tempo que você tá ali fazendo isso. Exatamente. Aproveitar o caminho. Porque quando você chega lá no topo, o importante não é sempre estar no topo. O importante é o caminho que você fez, o trajeto ali, né? Aproveitar o caminho. Aprendeu, quantas pessoas maravilhosas que você conheceu nesse trajeto. Porque eu falo muito isso. Maravilhoso. Eu converso muito isso às vezes, com as pessoas que vêm conversar comigo sobre isso. E eu acho que, muitas vezes, principalmente os jovens de hoje em dia, eles não aproveitam o caminho que tem. Eu mesmo sou muito ansiosa, não aproveito. Eu não aproveito porque já quer chegar lá. Uhum. Eles não aproveitam o caminho, exatamente. Eles querem chegar no quer final. Saltar, pular lá. Porque tem até uma frase que fala assim, ó, o importante não é a chegada, é percorrer o caminho. Porque tem o caminho gente que a gente percorre, que a gente tá aprendendo. Tem muita gente que, nossa, eu vou fazer isso. etapas. E tem gente que tá andando o caminho tranquilo. Como diz a Flávia, o tempo vai passar do mesmo jeito. O tempo vai passar do mesmo jeito. Mas aí a pessoa que correu, ela vai olhar pra trás e ela vai falar, nossa, eu não fiz nada, eu não aproveitei nada. Agora a pessoa que foi tranquila, ela vai ter muita história pra contar. E ela vai ser muito feliz. Muito. Por suas experiências. Nós somos feitos, né, das nossas experiências e memórias. Somos feitos das nossas memórias. Exatamente. Somos feitos de memórias. É o tema do meu trabalho, do projeto do primeiro ano, tá? Do MTI. Somos feitos de memórias, das nossas memórias. Qual é a melhor turma para dar aula do MTI ou do ensino fundamental? Ah lá vem elas. De novo. Lá vem elas. Eu já falei. Depende do dia. Tem dia que estão atacadas. Tem dia que tá uma beleza. Tem dia que tá atacado. Eu acho que A minha filha tá atacada? não tem dia certo. Tem dia que estão bonitinhos, quer fazer tudo, perguntando, participando. Tem dia que estão dispersos. Acho que depende até do conteúdo, do assunto também. É muito difícil, gente. É muito. Mexer com o ser humano não tem uma regra. Sempre que é uma maravilha. Não, tem dia que tá péssimo. Depende do dia que a pessoa tá passando, depende. Acho que depende da gente também. Depende muito, isso depende. Vocês também aprendem com os estudantes? Claro. Todo dia. Claro, Todo dia. A gente O que fazer e o que não fazer. O que fazer e o que não fazer. Não devo fazer isso nessa sala. Não devo agir dessa forma. Eu devo fazer dessa forma. Assim funciona. Assim funciona, você não, inclusive, a gente tá com experiência. Faz isso lá, porque a gente aprende sim, aprende com vocês. Esse momento nosso de aprendizado. Nós estamos vocês. aprendendo com vocês. Né, quando nós sentamos aqui, o que nós perguntamos? O que nós temos que falar, como que nós temos que agir? Vocês que ensinaram pra gente. Foi vocês que ensinaram. A partir do momento que vocês começaram a entrevistar a gente, vocês deu a letra pra gente, como que a gente quer agir. Exatamente. Você prefere trabalhar na parte da manhã ou da tarde? Eu prefiro trabalhar de manhã. Eu prefiro de manhã. Se eu pudesse escolher, eu quero trabalhar só de manhã. Por quê? Eu falo por causa do MTI, porque a tarde é MTI.
E a parte da tarde é a parte que vocês são mais cansados. Então, vocês estão menos produtivos. Menos produtivos. Então, eu prefiro. A turma é a mesma, mas uma aula de manhã rende muito mais do que uma aula à tarde. Com certeza. E vocês sabem disso, que vocês são predispostos a aprender mais de manhã. O que vocês acham das matérias do itinerário informativo? Eu acho exagerado. Eu acho que tem muito itinerário. Eu acho que, assim... Podia reduzir. Tem uns que são muito interessantes, por exemplo. Práticas experimentais, é super bacana. Mulheres na ciência, adoro. Complementam. Educação financeira, eu acho excelente. Educação financeira, complementa a aula de matemática. Projeto de vida, para mim, é o essencial. Eu acredito que deveria ser o quê? Projeto de vida é o essencial. Eu acredito que estudos orientados é um pouco desnecessário, tá? É desnecessário. Eu acredito que projeto de vida é essencial, deveria ter, inclusive, desde o primeiro ensino fundamental até o terceiro ensino médio. Não deixar para ter projeto no ensino médio. Entendeu? Para começar desde pequenininha a fazer a sementinha plantada. A sementinha. E tem uns itinerários que realmente são muito proveitosos, dá para aproveitar muita coisa. Mas tem uns que são, eu acredito que sejam... Eu acho que deveria aumentar, talvez, né? Meu pensamento é com relação aos conteúdos da BNCC. Diminuíram muitas aulas por causa dos itinerários, né? Eu tinha o quê? 3 aulas de física, caiu para 2, igual caiu para 1. Imagina, o que a gente vê? É muito pouco. Então, eu acho que poderia encher mais o tempo com os conteúdos da BNCC. E observar os conteúdos do itinerário, que realmente são enriquecedores. Eu também acho. Antes eu... Vou ter que falar, né? Antes eu não gostava muito de mulheres na ciência. Mas depois que eu parei para pensar, nossa, a gente não fala sobre as mulheres na ciência. E eu acho muito importante essas matérias como o projeto de vida, que muita gente acha que não tem nada a ver, mas é muito importante a gente pensar agora no que a gente vai fazer. Porque... E o que eu vou trilhar até chegar lá, ao percurso. São temas pertinentes à vida de vocês, a situação que vocês vivem agora, o atual, o hoje, né, a adolescência de vocês, eu gosto muito. Qual matéria vocês mais gostam de ensinar? Ai, física. Adoro dar minha aula. Não, mas qual matéria de física? Matéria de física? Eu gosto muito. Agora eu vou ser obrigada a puxar um pouquinho. Eu amo a matéria do terceiro ano. Para mim, é a matéria que eu mais gosto, que é eletricidade e magnetismo. Gosto de algumas matérias do segundo, gosto de ótica, gosto de ondulatório, vocês não viram, são 2 matérias que eu gosto muito. Agora, o primeiro ano eu acho a matéria mais puxada. Para o primeiro ano, não é nem por mim, é pelos meninos, porque ela é muito cheia de cálculo, ela é muito matemática e com isso se torna muito cansativo para os alunos. Então, eu acho que dá uma suavizada quando começa no segundo ano. Então, para mim, é a matéria do terceiro ano, é a que eu mais gosto. Eu gosto de introdução aos estudos históricos, que é a matéria, só do sexto ano eu gosto da introdução. Adoro introdução aos estudos históricos, que é história, porque é isso da história, fontes históricas, né, memória, trabalho também com memórias. E depois eu gosto de Brasil e Império, tá? Primeiro e segundo reinado, é a parte que eu mais gosto. Você ou eu? Pode ir. Tá bom. Você concorda com os projetos que estão tendo na escola? Claro, eu acho que todos são bem pertinentes e bem interessantes. Bastante, eu estou gostando. O que você acha da distribuição dos horários de aula? Esse negócio de distribuição de horário de aula é muito complicado. Não é fácil fazer um quadro de horário. Você tentar atender todo mundo. Ainda mais a gente tem grande quantidade de conteúdos, né? Matérias diferentes, itinerário e tudo mais. É complicado o horário de aula. Em outras escolas, sabe? Então, assim, a escola tenta atender todo mundo, né? Não é um horário despejado aqui, ó, esse aqui é o seu horário, se vira com ele. Não é. Dentro ali do possível, a escola tenta se organizar, porque, igual ela falou, tem gente que trabalha em outras escolas, precisa, às vezes, daquele dia, porque lá naquela outra escola já não consegue mexer mais. Então, assim, a escola tenta organizar, assim... De uma maneira mais
Que sirva a E que todos. seja pedagógico também, viu, gente? Que isso é uma preocupação, porque dependendo do conteúdo, não pode colocar Não duas pode no matérias mesmo- num no dia mesmo só. dia, não É muito pode. Eles complicado. tentam evitar isso. Um horário de aula é muito complicado de fazer. Tem algum aluno específico que causa mais problema? Temos vários. Temos vários. Eu quero me dar o direito de permanecer em silêncio. É igual a gente falou, tem os alunos que são, né, magníficos, que a gente gosta muito, que são super, né, bacana, que a gente tem um carinho especial, que são pessoas que né, motivam a gente a trabalhar, né? E tem outros, mas nem todo mundo é igual a gente falou, o ser humano é muito peculiar, né? Tem uns alunos que são mais difíceis. Mas se você pensar bem, Flávia, né, a gente que já está aqui há um tempão, hoje, a gente não tem um aluno que fala assim, nossa, aquilo ali é difícil. Não tem. Nós temos alguns problemas com relação São à disciplina, que a gente consegue ou levar, entendeu? preguiçosinho, enrolado, mas com relação à disciplina, de falar, meu Deus, aquele menino tá dando problema. Nós não A temos, gente não tem, graças a Deus. Graças a Deus, na escola Deu uma melhorada. Uma melhorada bastante bem grande. No público, sabe? né? Ficou... E a maioria dos alunos que estão aqui são alunos que estão aqui desde os anos iniciais. Então a gente já conhece, conhece a família. Conhece a família, conhece, eles já são familiares, né? Mas, tipo assim, por exemplo, não falando sobre alunos específicos, mas o que alguns deles fazem que deixa vocês, tipo assim, irritada, sabe? Disciplina. É disciplina. Conversa. Não copia. Não querer copiar. Usa celular. Mas Não usa celular. Nada que a gente não consiga resolver. É coisa que com o passar do tempo a gente consegue ir contornando, sim. Como você lida com os alunos que causam problemas? Olha, A gente tenta resolver da melhor maneira possível. chama atenção, conversa, muda de lugar, Troca de senta aqui lugar, perto põe de na mim. frente, pega o celular e põe em cima da mesa, põe o celular aqui em cima da minha mesa. Exatamente. Terminou, eu te devolvo. Nunca tive, eu assim, né, tive problema assim de ter que chamar a direção na sala de aula. também nunca Mas se precisei, for não. um caso que realmente tá dando canseira pra Aí gente, fala assim, ó, chama a sinto muito. supervisora. Aí você vai pra supervisora. E chama o seu responsável É, porque não tá mas a gente tá bacana. conseguindo controlar. A gente consegue controlar bem. É por isso que eu falo, aí é a parte de uma supervisão forte, uma direção forte que nos apoia. Porque eu já vi casos, comigo nunca aconteceu, e não estou falando que foi aqui no patronato, já passei por várias escolas em Divinópolis, mas já vi casos da professora não aguentar mais, pôr o menino para fora, vem alguém lá da direção e ele tem que ficar aqui dentro. Pronto, acabou. Olha o problema. Quer dizer, você levou o problema para a pessoa te ajudar, ela te trouxe o problema. Que ela deveria resolver. Que é a função dela, trouxe o problema de volta. Aqui, graças a Deus, nós não tivemos Acaba problema. que meio que você não recebe o apoio. Não, necessário, tirou né? toda a sua autoridade. Mas aqui não, aqui, graças a Deus, a gente Não. trabalha em conjunto. E nós não temos esse problema. Somos apoiados na decisão da gente. Não é o caso nosso, a gente nunca precisou de chegar A esse extremo, né? de chegar à supervisão, mas se chegar, o apoio vem em seguida. Com certeza. Vem junto. Você concorda com a quantidade de alunos dentro de sala de aula? Eu acho. Nós não temos problema. Eu não, vou falar para você, não concordo. No ensino fundamental. O ensino médio meu é tranquilo. O ensino fundamental aqui, as salas são muito cheias mesmo, porque vem do governo, né, o limite de aluno em cada sala, né? Então, são salas superlotadas, né? O 9º ano, o 8º ano, o 7º ano, são salas com 40 alunos, né? Se as salas não são tão grandes assim, então fica complicado. Embora as turmas são boas, graças a Deus, as turmas são boas, mas é muito cheio. Eu acredito que uma turma ideal, eu falei hoje na sala, é entre 20 e 25 alunos. É a turma ideal para cada. A quantidade ideal para cada turma. Eu acho que, tipo, os professores, eles já têm que distribuir uma atenção para todos os alunos que têm dificuldade, que têm um tipo de ensino diferente. E quando tem muitos alunos em uma sala, acaba que você não consegue fazer isso. Impossível. Praticamente fica mais impossível. complicado mesmo. E aí acaba que isso prejudica até os próprios alunos. Porque acaba que alguns sentam lá no fundo, às vezes não entendem, às vezes não têm coragem de perguntar, porque é muita gente. O medo, a ansiedade. Sim. Então, isso agrava muito. Isso mesmo. Na minha sala, vocês concordam? Com tanto de pessoas?
Não, nós queríamos mais. Eu falei isso hoje. Eu não é que eu falei lá na sala hoje no primeiro ano, que uma coisa do terceiro. Aí eles falaram assim, mas é bom que lá é pouquinho gente. Eu falei, não. Eu não gosto de dar aula para poucos alunos. Eu não gosto de dar aula para muitos, eu não gosto de dar aula para poucos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O ideal para mim, né, na minha concepção, é uma turma entre 20 e 25 alunos. Nem menos e nem mais. Essa é a minha concepção. Eu acho que acaba que quando tem poucos alunos, acaba que você sente, tipo, meio que... Pra que eu tô aqui? Tipo, você sente que... Por exemplo, só tem a Rebeca na sala de aula. E a Rebeca, ela tá num dia cansativo. E ela não quer saber de nada. Pra ela. É puxado pra ela e é puxado pra você. É. Porque você pensa assim, nossa, eu tô dando aula pra uma pessoa, essa pessoa nem quer me ouvir. Sim. A gente usou de exemplo, Rebeca. Não é isso. Não é isso que eu quis Você dizer. falou isso mesmo. Por isso que dar aula para poucos alunos é complicado. Porque quando a turma é maiorzinha, se um ou outro não quer, os outros querem. Exatamente. Tem alguém, tem quem queira. Se um não quer, tem quem queira. Agora, quando a turma é pequena, um não quer, o dois não quer, cadê o resto? Cadê o resto? Você tem algum horário de descanso entre as aulas? Descanso não. Não, Os horários gente, que a gente tem são dedicados a planejamento. Horários a planejamento. Que já é contado dentro da nossa carga horária. A gente tem então, quer horário. dizer, se o professor está lá na sala dele, ele está em momento de planejamento. Não é um momento de descanso, não. É um momento de planeja, tem que criar. Corrige prova, arruma diário. Lançar de aula em diário. É isso. E a gente tem também toda uma ficha que a gente tem que preencher, mostrando o que eu estava fazendo naquele horário. É tudo ali, escrito. Tudo anotado, tudo registrado. Agora, indo para nossa última pergunta da entrevista de hoje. Qual a melhor turma para se trabalhar? E vem ela de novo com esse De negócio, novo? outra Não, vez. assim, uma turma mais participativa. Com certeza. Nós não temos que escolher, ou temos, em primeiro, segundo, Pode terceiro? falar, tipo assim, eu gosto de tal turma. Uma Mas, turma para trabalhar. em geral, não precisa ser só a nossa, entendeu? Entendi. Não, mas igual eu falei, depende do dia. Depende do dia. Tem dia que eu chego no nono ano, que é lotado, eles são uma gracinha, participativo, e eu dou minha aula expositiva, e eles levantam a mão e perguntam, e quer saber de tudo. Tem dia que eu falo, gente, vocês não vão sair, senão eu não ganhar visto, não vai sair. A mesma coisa serve pro primeiro ano. Tem dia que eles estão participando, tem dia que eles não estão participativos. Vocês também. Então, isso é muito relativo. Depende do dia, depende da... Não é todo dia que a turma tá bacana, é todo dia que a turma tá... O segundo ano, por exemplo, é uma turma bem receptiva. Sabe? É uma turma receptiva, é uma turma muito participativa, mas não são todos. Não são A gente todos. tem aqueles que participam, são sempre os mesmos que participam, como nós temos aquela Os que outra não turminha que participam, participa. que não gostam O de primeiro participar. ano. O primeiro ano já é uma turma mais apática, mais na deles. Às vezes eles copiam, às vezes, mas não é uma turma muito questionadora. Não. Sabe? Não é. Às vezes você está explicando um conteúdo. Pra falar o que você quiser. Não, às vezes eu até falo com eles, né? Aprenderam mesmo? Até pra gente questionar, a gente tem que conhecer. Então, às vezes eu resolvo algum exercício e eu não concordo muito com o resultado. Falei, gente, tem alguma coisa errada. A hora que eu vejo tem uma continha errada, falei, gente... Aí um fala assim, bem que eu vi mesmo que estava errado, mas você vai falar, sabe? A gente às vezes está ali desatento na situação. Então eles são pouco participativos, o segundo ano é mais. Mas mas igual eu falei, depende do dia, tem dia, gente, não tem turma melhor, turma pior, não. Tem dias melhores e dias piores. Menos melhores. Menos melhores. Tem dias melhores. Menos melhores, nem sei se isso existe. Tem dias menos melhores, gente. É isso. Conviver com pessoas é isso. Eu acho que a gente conseguindo trabalhar. Nem todo dia tá tudo bem, nem todo dia tá tudo bem. Mas é assim mesmo, é assim que a gente trabalha. Hoje a turma não tá, eu vou sentar e vou deixar? Não. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Lidar com pessoas tenta fazer o melhor da gente todos os dias. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Né? Isso pode ter certeza disso. A gente tenta dar o melhor os dias não são iguais. todos os dias. Mas a gente tenta sempre estar fazendo o melhor para vocês, tá? Isso você pode ter certeza disso. Então, eu acho que o nosso podcast foi esse.
foi um pouquinho maior, né, que o outro. Ah, agora vocês vão editar bastante, cortar metade que a fala. Duas faladeiras! Fale por você. Bom, então eu quero agradecer primeiramente a presença das nossas professoras. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos o convite. Para estar aqui na entrevista conosco, né? Quero agradecer a Bruna também, que me ajudou aqui na entrevista. Agradecer o Anthony, a equipe técnica, né? É, o nosso produtor ali que fica mandando a gente falar menos e ir embora. Eu acho, né, e já de antemão aqui agradecer mesmo, né, o convite, falar assim que vocês estão de parabéns, muito bonitinhas, apresentaram assim lindamente, com muita tranquilidade e pode ter certeza, gente, que a gente fica tão orgulhoso. Oi, mais do que, não vou falar que é mais, mas tanto quanto as mães também ficam orgulhosas dos filhos, os professores também ficam. E, gente, parabéns. Muito orgulho de vocês, também tá? tem, parabéns. Muito orgulho dessa equipe, a equipe tá brilhando, essa equipe do podcast está brilhando, tá? Tanto a produção, quanto a apresentação, quanto a elaboração das perguntas, as meninas estão elaboradas. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Então tá muito bacana, parabéns, tá? Vocês estão de parabéns, ó. Muito obrigada. Vocês vão longe, o patronato tá voando longe. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada a você que assistiu até aqui no nosso podcast. Próxima sexta-feira tem um novo podcast que a gente irá gravar, com novos entrevistados, novos apresentadores, com outras perguntas totalmente diferentes. Espero que vocês assistam. Muito obrigada novamente e até a próxima.